Sejam bem-vindos, os presentes e as pessoas que nos acompanham pela internet. Que a doce e meiga paz de Jesus possa estar envolvendo os nossos corações, agora e sempre. A Casa do Caminho oferece palestras e passes, tem atividades, né? Todos os dias. Informações a respeito das palestras, dos horários e dos temas e palestrantes nós temos no mural, aqui na entrada, e também na internet, no site, que é o www.casadocaminhosantana.com.br. O plantão de atendimento é feito sempre meia hora antes de cada palestra, de todas as palestras, e o passe à distância é feito com o cartão e precisa passar pelo plantão antes para pegar esse cartãozinho. Às sextas-feiras, às 20h05, tem o grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. Nós agradecemos a todos as colaborações com relação às nossas cestas básicas, que são para 80 famílias já cadastradas. E quem puder nos ajudar com alimentos não perecíveis, nós já agradecemos. Nós pedimos, são os alimentos mais necessários, né? Arroz, leite em pó, óleo, tudo bem? Açúcar e macarrão. Muito bom. Feitos os avisos, nós vamos aquietando os nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos unindo os nossos corações e elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Nós agradecemos a oportunidade que nos é apresentada para darmos continuidade ao estudo e ao aprendizado da doutrina espírita. E pedimos a Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária, Senhor, para distinguirmos a verdade da impostura. Que todos possamos aproveitar ao máximo o que vai ser conversado na tarde de hoje e vamos assim, envolvendo com bastante carinho o nosso companheiro Washington, que fará a exposição da tarde. O tema é Não Te Aflijas, do livro Reconforto, capítulo 6 e Reformador, de janeiro de 1952. Seja feliz, Washington. Boa tarde a todos. Como a Rita falou, o tema da palestra é Não Te Aflijas, né? E eu vou começar lendo um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala dos bem-aventurados os aflitos. Então, uma colocação simples, mas que vai ajudar a entender o contexto que estaremos conversando essa tarde. E Jesus, ele deixou bem claro, né? Falando para todos aqueles que eu acompanhava, cada vez que ele falava, aquela multidão de necessitados, né? Incluindo nós, né? Então ele falava, né? E bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então eu fiz essa pequena lembrança, né? Para chamar a atenção para o tema da tarde e também para o nosso dia a dia, que tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Então, o tema da tarde começa assim: não te aflijas diante do quadro de lutas que te arrebata ao torvelinho das provas inevitáveis,
porque a inquietação destrutiva nada constrói em benefício dos semelhantes. Ou seja, nós, eternos reclamantes que somos, né? Reclamamos de tudo, nada está bom para nós. Reclamamos das provas, reclamamos das dificuldades, né? Mas de vez em quando a gente tem um relance, né? Um lampejo assim de humildade, e reconhecemos, né, que o que acontece é para o nosso bem, apesar de tudo, né? Porque se eu não quero sofrer, eu não tenho que ficar procurando sofrimento, né? Se eu não quero ficar aflito, eu não tenho que procurar as aflições. Então, se eu dou um passo maior do que eu posso, se eu faço pratico um ato maior do que eu posso praticar, tem as consequências disso aí, né? E não é Deus que é o responsável por isso, somos nós. Nós somos os artífices do nosso sofrimento, somos os artífices das nossas bonanças, nós somos os artífices de uma vida boa. Só nós somos responsáveis. Eu não falo culpa, eu não gosto de usar o termo culpa, é pesado, mas a responsabilidade fica mais atento. Somos responsáveis. Cada um planta, cada um colhe o que plantou. Se você plantou bonanças, vai colher bonanças. Se plantou tempestades, vai colher tempestades. Então, mas o importante é não perder a tranquilidade, apesar de tudo. Não ficar desesperado, não nos largarmos a atitudes destrutivas que vão piorar esse quadro. Nós sabemos que vivemos num mundo em que as influências exercidas sobre nós são muito fortes. Quer seja os nossos vizinhos, quer seja aqueles companheiros, para quem já acompanha a doutrina sabe do que nós estamos falando, para aqueles que não acompanham ainda a doutrina, né, uns dizem que são os diabinhos, outros são os anjos, outros são, né, as tentações. Tudo isso somos nós que atraímos, né, através dos nossos atos e nossas ações. E às vezes é necessário passarmos por essas tribulações para sairmos fortalecidos dessa situação. É onde nós somos testados. Por isso que nós temos que ter firmeza, não vamos deixar, não devemos nos abater ante as dificuldades. As dificuldades existem para ser vencidas, né? Tem um dito popular que diz que o que não tem remédio, remediado está, né? Mas se você analisar essa frase, você vai ver que tem remédio sim para tudo. Tudo tem remédio. Vai depender de você usar a dose certa e o tipo de remédio correto, porque aí você consegue resolver os problemas. Não existe nada que não seja resolvido. Tudo pode ser resolvido. Vai depender de você. Então, por ocasião do incêndio, não é a precipitação que salva ou retifica, e nem apagaremos o fogo crepitante atirando-lhe combustível. Ou seja, na dificuldade, não é um que é culpado, não é outro que é culpado. Não adianta eu querer aumentar isso aí. Eu vou aumentar. Então, se eu estou com um problema, em vez de solucionar esse problema, eu crio um outro problema. Eu crio uma desculpa para justificar aquele problema e vou atrás de outro problema. Então, estou aumentando isso aí. Então, chega num momento em que você se torna uma bola que você não tem saída. E aí? O que você vai fazer? Você vai parar? Tá, parei, beleza. Mas o problema está aí para resolver. Como é que você vai resolver? Você vai procurar a melhor maneira, vai procurar, se é uma dívida, procurar o credor e tentar entrar em negociação com o credor. Se é um relacionamento, se por acaso você se ofender no relacionamento, é buscar o entendimento, buscar a conversa, o acerto, né? Se é um problema de trabalho, acerta o problema de trabalho. Se de repente nós reclamamos do nosso chefe, mas será que a minha conduta é condizente com o serviço que eu estou executando? Será que eles estão fazendo alguma coisa que não é condizente e estou sendo chamado a atenção por causa disso? Estão pegando meu pé por causa disso? Então, nós temos as ferramentas. Então, vamos procurar fazer o quê? Encerrar, não aumentar o problema, mas tentar, com as soluções, com o raciocínio, com a inteligência, com a calma, com a serenidade, resolver esses problemas. Né? Porque porta aberta, o desespero é porta aberta. Sofremos influência a todos os momentos. Uma situação que era muito simples de resolver, nós criamos uma dificuldade tão grande e nós não conseguimos sair dela. E é um turbilhão. Vamos arrastando todos aqueles que estão com a gente. Porque não é só nós que sofremos. Tem as pessoas que convivem conosco que também vão sofrer isso aí. Vão ficar aflitas, né? Se está vendo que nós não estamos bem, então as pessoas também sofrem. Porque vai refletir nelas. Não é justo, né? Não é correto. Então nós temos que trabalhar isso aí. Então temos que ter serenidade, tranquilidade e analisarmos, né, que nós não estamos no caminho do aprendizado, estamos amadurecendo, estamos crescendo, não somos perfeitos, mas buscamos a perfeição, né? Temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, que nós pedimos para nós, que nós
solicitamos, quando aqui retornamos, que viéssemos com alguns problemas, para vencer essa. Quando nós vencemos o problema, ele não nos aflige mais. Ele não volta mais para atazanar a nossa vida. Ele já foi, passou, você já venceu. Né? Então, enquanto ele está te incomodando, é porque você não conseguiu vencer. Isso te incomoda. Enquanto você não resolver isso, você vai ficar aflito, vai ficar sofrendo, vai ficar resmungando, reclamando. Ah, e o que eu fiz para merecer isso? Você fez tudo para merecer isso aí. Nada é por acaso. Não existe aquele negócio assim, eu sou tudo que acontece de errado acontece comigo. Né? Quantas vezes já falaram isso aí? Mas eu sou um para-raio, tudo que acontece de errado acontece comigo. Tudo, tudo. Se caiu um ônibus, eu estava no ônibus e foi distrair o motorista bateu, caiu o ônibus. Tudo acontece comigo. Para. Isola. Não é isso, não. Cada um carrega a cruz que pode carregar. Cada um pediu o fardo e carrega o fardo que pode. É nesses momentos que você tem que ter serenidade e tranquilidade, né, para analisar os atos que você está praticando, para ver até que ponto isso está influenciando negativamente você, está te prejudicando. Você não é o para-raio que atrai tudo que é coisa ruim, não. Não é isso, não. Se você mudar o foco do seu pensamento, né, mudando o foco do seu pensamento, pensando de uma maneira diferente, trabalhando essas energias, você vai ver que isso muda. Essa situação é mutável. Dá para você corrigir. Tem bons amigos ao seu lado que nós, às vezes, pelo nosso orgulho e nossa vaidade, nós não escutamos. Fechamos os ouvidos. Quem é ele para falar alguma coisa para mim? Nós não podemos julgar produto pela embalagem. Temos que ver o conteúdo do produto. Então, vamos parar de julgar pela aparência. Não, de repente, aquela pessoa... É questão de analisar, escutar o que tem para falar. Deus nos criou o nosso corpo com 2 ouvidos, né? 2 orelhas, 2 ouvidos, que é para escutar, não é isso? Se não precisasse, nós nascíamos sem orelhas. Tudo bem? Então, se é para falar, para escutar, passe pelo crivo da razão. Se realmente, dentro do que você conhece e aquilo que foi falado, combina, ótimo. Se não, escutou, pelo menos escute. De repente você começa a analisar e você vê, realmente, o problema não é tão feio assim como parece. É questão de sentar e fazer o que é correto. Mas isso é um trabalho que você tem que fazer todos os dias. Todos os momentos, a todo segundo. Né? Com você e com aqueles que caminham com você nessa estrada, né? Na estrada do amadurecimento e do crescimento. Né? Ele fala aqui também, de qualquer modo, numa esfera de ação, qual a terrena, em que os bons sentimentos são luzes vacilantes e obras incompletas, serás defrontado diariamente pelos raios mortíferos da desarmonia, da cólera, da intemperância e da crueldade. Entretanto, a fim de que nos convertamos em recursos vivos de educação para os elementos que nos rodeiam, é imprescindível o aprendizado da serenidade, silêncio, de modo a reajustarmos com calma as inseguras edificações humanas que a tempestade prejudicou. Ele fala... No mundo que nós vivemos, a Terra, que é um mundo de expiação e provas, em que tudo está acontecendo, nós temos guerras, temos revoluções, nós temos brigas, mas temos também amor, temos também respeito, nós temos também coisas boas que acontecem nesse planeta aqui, que estão mostrando, são sinais que alertam que tudo tem jeito, nada está perdido. Desde que você faça o quê? Use a tranquilidade, use a calma, o diálogo, através da conversa, através do respeito, tudo se acerta. Não existe fera que não pode ser amansada, desde que você saiba fazer isso. Se você alimentar os ódios, os rancores, você vai colher ódios e rancores. Como eu já falei, o que você plantar, você vai colher. Então, corta, vamos deixar isso para lá, vamos mudar o foco, vamos trabalhar, vamos mudar a nossa postura perante a vida. O exercício de paciência, de resignação, o exercício de amor, de caridade, começa conosco. E nós vamos fazendo o quê? Envolvendo todos que estão no nosso caminho, ao nosso lado. Costumam dizer, cada um tem a família que merece, né? Não é isso? Cada um tem a família que merece. Mas eu vou mais longe ainda. É a família que nos merece. Não somos nós que merecemos aquela família. É aquela família que nos merece. Porque ela nos dá a oportunidade de aqui retornarmos e aqui realizarmos a nossa obra. As diferenças são acertadas no conluio familiar. É aqui que nós fazemos isso.
As aflições estão aqui para serem resolvidas. Do momento que você acalma, que você entra em paz, que você harmoniza, o sofrimento diminui. O sofrimento diminui. As suas aflições, você vê que foi embora. Cadê? Já foram. Então, é um exercício que você tem que fazer todo dia, a todo momento. Então, é olhar para aquele companheiro que está ao seu lado. Eita, nós já estou com ele há 30 anos, ele continua do mesmo jeito, ranzinza chato, 30 anos ranzinza chato. Resmungão, reclamando de tudo. Ou então, há 30 anos que estou com aquela pessoa é desmanzelada, né? Parece o pato, vai deixando, onde anda, vai deixando a pena aqui, eu venho catando. Bom, se em 30 anos, né, você está junto com a pessoa, e apesar de ela ser um pato, apesar de ser ranzinza, você está junto, é porque você aprendeu a conviver. Mas vocês podiam ter acertado isso há muito tempo. Porque quando tem um respeito, né, que é o mais importante, o respeito e o amor, você releva algumas coisas, né, e você trabalha junto. É gostoso ter alguém para reclamar das coisas, senão não teria graça. É gostoso ter alguém para reclamar das coisas. De vez em quando, não sempre, né? De vez em quando. É gostoso, né? Você lembrar assim, o cara desmanzelar, largou a pena, levou, você deixou lá. Pô, legal, é bom isso aí. Senão que a pessoa se preocupa. Né? Com pequenas coisas, mas se preocupa. Já pensou se ficasse lá e ninguém falasse nada? Ou se ninguém deixasse você falando sozinho, fala com a minha mão e fosse embora, deixando sozinho. Será que ia funcionar? Será que ia dar certo? Então, todo mundo tem a família que merece. A família merece, nós merecemos aquela família. Nós temos, é o momento, é o laboratório em que nós acertamos e nos colocamos em compasso, todo mundo caminhando junto para melhorar. Então não existe acaso, gente. Existem as necessidades de cada um. Quando você sai do convívio da sua família, que você forma uma outra família, né, você vai levar as experiências que você tem, vai juntar com a experiência daquela companheira, daquele companheiro que formou aquele núcleo familiar, e vão ser novas experiências. Vão apurar essas dificuldades, essas aflições, né, sofrimentos. No começo é difícil, porque você está acostumado com uma mãe que passa a sua roupa, lava a sua roupa, faz a sua comida, né, te acorda para ir trabalhar, faz um cafezinho, cobre de beijinho. Né? Aí você vai morar com uma pessoa que não consegue fazer um café decente, é você que tem que passar a tua roupa, às vezes te acorda com um beijinho, às vezes acorda sem beijinho, né? E você tem que aprender a viver. Eu vou embora, vou morar com a minha mãe. Depois que você saiu da sua casa, seu pai e sua mãe, né, ficaram felizes. Quando você volta, aí começa, não, tudo bem, mas fica naquela. Mas será que você não poderia conversar com ele, se entender? É questão de se entender, é questão... Por quê? Gente, formaram um núcleo, formaram uma família. E os frutos desse relacionamento não tem, né, não são os responsáveis por isso, não tem que sofrer por isso. Né? Então, não estou fazendo aqui, não digo assim, não, apesar de tem que ficar junto, mesmo sofrendo tem que ficar junto. Chega um momento em que você tem que procurar novos caminhos, tudo bem? Isso é critério seu. Mas trabalhe. É nesse momento de aflição, de sofrimento, é que você cria forças, que você começa a entender o porquê das coisas. Tá? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém por dó, por piedade, Não. Não é isso. O ideal é que haja o diálogo, que haja a conversa, que haja o acerto, que caminhem juntos. Entendeu? Segredos todos têm, todos guardam um segredinho. Entendeu? Mas quando isso vai prejudicar, já deixa de ser segredo. Aí você tem que abrir isso, aí tem que falar, porque está prejudicando. Isso de causa aflição, eu não sei como é que eu vou falar para ela. Não sei como é que eu vou falar para ele. Eu não sei. Da maneira mais simples, né? Por mais que doa, você vai ter que falar. Né? Mas, pelo menos você divide, né? Duas cabeças pensam melhor que uma, né? Então, o que ele não chama isso aí. Então, em vez de ficar atacando fogo, aumentar combustível na lareira, no fogo, para. Resolva os problemas. Né? Deixe de sofrer. O sofrimento é bom porque nos chama a atenção que alguma coisa está errada. Do momento que nós consertamos isso aí, nós paramos de sofrer. A não ser o masoquista, né? O masoquista que gosta de sofrer. Mas, mesmo assim, ele muda com as coisas. Então, temos que trabalhar. Nós temos os nossos momentos de desvario, nosso momento de cólera, de raiva, de ira. Né? Isso só nos prejudica.
Quem está desequilibrado, desequilibra o corpo. Desequilibrando o corpo, vem as consequências. Enxaqueca, fígado, rim, tudo é afetado. Você descontrola o seu corpo. Aí tu vai gastar com remédio. Né? Ah, já viu? Já pararam para ir no médico? Quando o médico o que você está sentindo? Ah, estou sentindo a dor aqui, sentindo a dor, tá. Toma esse remedinho. Né? Dá lá um placebo, dá alguma coisa para você tomar, tal. Você acredita que vai melhorar. Médico bom que dá remédio. Eu digo que médico bom é aquele que cura. E quem é o primeiro responsável pela cura do sofrimento? É você. É mudando sua postura, mudando sua forma de agir. É você que se cura. O médico fala, 90% do tratamento é do paciente, 10% é meu, é o placebo que eu mando, é o remédio que eu dou, tal. É questão de conversar, questão de acertar. Né? Os vícios, tudo isso nos causa aflições. Você vê um parente seu acabando nos vícios, no álcool, nas drogas, você fica desesperado, tal. Você procura ajudar, você está fazendo a tua parte. Você não tem que carregar essa aflição, não é tua. Não é tua. Você está fazendo, está ajudando, está pedindo, está trabalhando, você está fazendo a tua parte. Mas a pessoa, ela tem que ter a consciência de que ela está causando problemas para ela mesma. Essas aflições, sofrimentos e dores, a própria pessoa que procura. Então ela tem que ser orientada para que ela pare com isso. Então você faz a tua parte. Você não tem que viver o problema dessa pessoa. Tá? Mas você pode ajudar essa pessoa a enfrentar esse problema. É o que Jesus pediu para nós, que Deus pediu para nós. Se você acreditar em Deus, se você tiver fé, que você vai mudar, pedindo ajuda a Deus, Deus vai te ajudar. Os bons amigos que estão ao nosso lado, os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, os nossos guardas-costas, eles vão estar juntos nos orientando. E nós vamos conseguir vencer isso aí. Então, as aflições, eu podia enumerar N aflições aqui no dia a dia. Mas não estamos aqui para falar o tipo de aflição. Estamos procurando formas de vencer essas dificuldades. Então, ninguém tem... o problema seu não é maior do que o seu vizinho. Os dois têm problemas. Então, solucionar esses problemas. O meu é maior. Eu fiz uma cirurgia. Você viu o cortezinho aqui? Mas eu tenho um corte que vem daqui aqui. Eu tenho um corte que vem... Não. O seu problema sempre vai ser maior que o do seu vizinho. Nós é que damos o tamanho para o problema. O problema é desse tamanho, isso aqui, ó. Nós fazemos isso aqui, ó. E sofremos as consequências, né? Isso aí. Nos afligimos, porque nós criamos alguma coisa que que não tem como você modificar isso aí e vai te causar problema lá na frente. Não praticasse. Né? Mas já que praticou, agora tenta corrigir. E não faça novamente. Jesus não falava para vá e não peques mais? Ele não falou assim para a adúltera que estava sendo apedrejada, que ia ser apedrejada? Cadê aqueles que te acusavam? Se eles não te acusavam, eu também não. Vai e não peques mais. A nossa consciência nos alerta que alguma coisa está errada. Então vamos mudar essa postura. Ninguém gosta de sofrer. Como eu falei, ninguém gosta de sofrer. Você sofre até o momento que para de sofrer. Se a unha está encravada e está te causando dor, você vai no podólogo tirar a unha. Você parou de sofrer. Tudo bem? Então, você sofre se você quiser. Nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para aprender. É lógico que envolvidos pelo mundo, né? Envolvidos pelo mundo, pela sociedade em que estamos, a gente acaba entrando nos problemas. Não é? Nós criamos necessidades e essas necessidades nos apertam. E às vezes nós não precisávamos ter feito isso. Nós podíamos esperar um pouco mais. Nós temos o ímpeto de fazer e vai causar problema. Vamos ter calma, ter paciência para resolver isso aí. Não é? Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos. Ele não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes, que elegem o desespero e indisciplina por normas regulares de reação. Referia-se, antes de tudo, aos que se acham aflitos por auxiliarem o engrandecimento coletivo, por se converterem realmente à luz eterna, por se consagrar à caridade e, acima de tudo, por se dominarem, transformando-se em veículos de manifestação da vontade do Senhor. Ou seja, sofrimento, Jesus deixou bem claro, o sofrimento é atinente ao espírito. O espírito sofre porque quer. E aqueles que trabalham para diminuir o sofrimento daqueles que estão sofrendo,
Esses são os bem-aventurados também. Por quê? Demonstram caridade, demonstram amor, demonstram respeito àquele seu irmão, né, que está sofrendo. Não é para viver, sofrer o problema daquela pessoa, mas é para buscar auxiliar ele a fazer o quê? A solucionar o problema. Solucionando o problema dele, automaticamente nós estamos solucionando o nosso também. Tá? Nós estamos solucionando o nosso. Porque, como eu falei, nós temos que ser caridosos conosco primeiro. Sendo caridosos conosco, nós conseguimos ser caridosos com aqueles que estão necessitados, com os nossos irmãos que estão na jornada. É isso que foi falado para nós. Todos aqueles que clamam por justiça, trabalham por justiça. Estão trabalhando. Não adianta você ficar clamando e não fazer nada. Não adianta. Tem que trabalhar. É um exercício todo dia. Jesus nos chama a isso aí. Ele nos pede isso. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Trabalho, o trabalho dignifica o homem. Quando ele fala trabalho, não é só o trabalho que nos ganha o sustento, o pão do nosso dia a dia, mas é aquele trabalho que engrandece o espírito, que engrandece o homem. Nós vimos aí todos os dias várias pessoas que saem de onde estão para ir ajudar aqueles que estão necessitados, que sofrem vendo aquelas deserdados, aqueles que estão perdidos aí, sofrem e tentam auxiliar, diminuir um pouco o sofrimento. Eles trabalham para isso. Eles se afligem com isso, porque é um ser humano que está necessitado, que não tem de onde tirar, não tem como fazer. Mas não é só viver de caridade, não, é ensinar a trabalhar. Não é só dar o peixe, mas ensinar a pescar. No primeiro momento, você sacia aquela necessidade e põe a pessoa para fazer o quê? Para trabalhar. Para que ela se modifique. Não é você que tem que modificar, a pessoa tem que se modificar. Ela tem que trabalhar para isso aí. É isso que Jesus pede para nós. Né? Então, todos aqueles que dominam os seus sofrimentos, que crescem, que auxiliam aqueles outros, estão fazendo um trabalho maravilhoso. É isso que é um trabalho que pede para nós. Né? Se nós realizarmos construções para o bem eterno, nós somos credenciados à bem-aventurança divina, que é muito difícil de alcançar. Mas não é impossível. É o trabalho nosso de todos os dias. Nós temos aquela esperança, né? A esperança é a última que morre, né? Uma das virtudes é a esperança, né? A esperança que nos dá alento. Amanhã vai ser um ótimo dia. Tudo vai mudar amanhã. Eu tenho esperança que vai mudar, as coisas vão mudar. Mas o que você está fazendo para que isso se torne realidade? Quais as ações você está praticando para que essa esperança deixe de ser esperança para seja realidade? É esse o exercício que nós temos que fazer. Então é fácil ficar reclamando. Não, pare de reclamar. Arregaça as mangas. No momento que você deixar de sofrer, você vai ver que existem pessoas que estão em situações piores que a nossa. Que estão precisando do nosso apoio, do nosso amparo, né? Então vamos fazer esse exercício. Vamos nos reformar. O homem novo, deixar surgir o homem novo. Um homem mais humano, um homem mais carinhoso, um homem mais preocupado, não só com o nosso bem-estar, mas com o bem-estar de todos aqueles que convivem com a gente. Se a nossa família é ruim, vamos transformar de uma forma melhor. Se aquele tio é chato, vamos entender por que é chato. É chato porque falaram que é chato, mas por que será? Não sei, falaram que ele é chato. Espera, vamos ver por que é chato. Se o marido discute com a mulher por problemas, senta e conversa. É difícil, o nosso orgulho nos impede de fazer isso, de sentar e conversar. Né? Não, está tudo bem, está tudo ótimo. Você sabe que não está tudo bem, está tudo ótimo. Tem alguma coisa. E as pessoas, às vezes, por medo da reação, não falam. Não sou santo, ninguém é santo. Nós agimos dessa maneira. E quando você passa a conversar, passa a dividir, tudo fica mais fácil. E aí, as aflições diminuem. Né? Nós conseguimos vencer e ter uma postura melhor perante a vida. Lembre-se disso. Deus está no comando. Jesus é o nosso exemplo maior. Os bons espíritos estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando, nos amparando, nos orientando. Então, cabe a nós fazermos o quê? Revermos as nossas posturas. O sofrimento faz parte, até o momento que você deixa de sofrer. Como eu falei,
Como uma coisa está te incomodando, tira aquela coisa que está te incomodando, acabou. Não tem mais incômodo. Aí vão surgir outras coisas, né? Vai incomodar. Mas você vai eliminando. Vai chegar um momento que não tem mais nada. Mas esse exercício é você que tem que fazer. A responsabilidade é sua. É você que plantou. É você que vai colher. Não é fulano nem beltrano. Então, vamos lembrar, né, dessa mensagem que o mestre deixou para a gente e vamos trabalhar. O importante é isso. Obrigado. Muito bom. Bom, agora é o nosso momento de participação. O tempo, quando está muito quente, a gente fica abatido porque está muito quente. Hoje deu uma refrescada, mas aí a gente dá aquela relaxada, né? Depois do almoço, a gente quer mesmo é descansar. Porque a gente tem uma semana super corrida. E é verdade. Só que nós precisamos mesmo nos manifestar, nos colocar, seja por uma pergunta, uma colocação a respeito do tema. Quem quer participar? Não? Não tem pergunta Tá. na internet? Puxa vida. O que você comentou bastante da aflição, a dor, ela é inexorável, não tem como fugir da dor. Nós estamos num plano de expiação e de provas. E nós sabemos, quem tem criança sabe da dor do crescimento. Tem crianças que sentem dor, você vai procurar o que é, não tem nada. É a dor do crescimento, porque os músculos estão esticando, os ossos estão crescendo. Então, existe a dor. A dor é inexorável. Agora, o sofrimento é optativo. Você sofre se quiser. Então, bem-aventurados os aflitos. E você comentou bem, como diz no texto, né? Aflitos, todos nós somos. Mas não é qualquer aflição, não é aquele que reclama por causa da aflição. É bem-aventurado aquele que consegue superar a aflição. Através do quê? Do trabalho. Do trabalho consigo mesmo, consigo próprio. E a reclamação é o que nós mais fazemos também. Ai, está frio, ai, está calor, ai, estou cansada, ai, estou com dor. Só que nós precisamos trabalhar e vencer para o nosso próprio bem. Certo? Opa, espera um pouco. Primeiro de me... Não, pergunta para mim. Inicialmente gostaria de me apresentar. Meu nome é Douglas. Ô, Douglas, tudo bem? E eu acredito que as bem-aventuranças, na realidade, elas estão muito correlacionadas com a perspectiva. Porque se por acaso nós... a grande dificuldade que Cristo relata de que é mais fácil um camelo ele vir a passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no céu, está correlacionada com a perspectiva, porque as bem-aventuranças, elas prerrogam que, se por acaso nós estamos sofrendo em decorrência de estarmos fazendo coisas certas, na realidade nós iremos colher, só que na realidade iremos colher no outro plano, porque na realidade, se por acaso nós adquirimos e colocamos como o nosso céu aqui a terra, é que na realidade nós acabamos sofrendo. Só que, todavia, a partir do momento, até mesmo quando nós somos injustiçados, ou então às vezes somos traídos, às vezes quer seja um relacionamento, quer seja às vezes em um trabalho, e nós temos a perspectiva de que inicialmente temos que perdoar, na realidade nós acabamos no final do processo amadurecendo ainda mais, porque o que acontece toda vez que eu passo por uma determinada injustiça, às vezes eu encaro como a oportunidade aonde Deus está me dando de às vezes me assemelhar ao Cristo. Porque se você parar para pensar, no momento da crucificação, era uma morte lenta, era uma forma de tortura, e Deus e Jesus Cristo estavam morrendo, inclusive, por aqueles romanos que o estavam torturando.
Então, o fato de vir a ser um cristão significa um Cristo pequeno. E isso também significa de, às vezes, sofrermos em decorrência de estarmos tão próximo das virtudes dele, que são totalmente contrárias a este mundo. Acho que eu só desejei mostrar uma outra perspectiva Não, tá da certo. contribuição. O importante é isso. Quando você está conversando, está falando alguma coisa, você está trazendo alguma informação, essa informação, ela se agrega com outras. Então você aumenta o cabelo, porque você tem uma visão que talvez as pessoas não estão tendo. Isso é normal, faz parte. Como você colocou, né? Nós criamos o nosso céu, ou criamos o nosso inferno, o nosso paraíso, ou os nossos campos elíseos, ou o nosso Hades, nós é que criamos, né? As perspectivas que nós temos da vida nos levam a tomar essas posturas, como você colocou, né? Então, eu vou dizer uma coisa para você, Cristo é o exemplo maior, Jesus Cristo é o exemplo maior, né? Ele deixou bem claro para a gente o que nós temos que fazer. Quando ele fala que o camelo passar pelo buraco da agulha, ele falou uma alegoria, mas se nós vamos analisar, antigamente a linha que se usava era feita com os pelos do camelo, do rabo do camelo. Então você trançava linhas que era para poder costurar as coisas. E a agulha era fina, então o pelo do camelo, ou seja, era difícil para passar. Então você tinha que usar uma agulha maior e você fazia uns buracos grandes. Então Jesus falava, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha estreita do que um rico. Por quê? O rico entrar no reino do céu, ele vai ter que abrir mão da sua riqueza, da sua avareza, da sua vaidade, do seu egoísmo, né? Vai ter que abrir mão de tudo isso aí, dos seus servos e tal, para poder seguir a Deus. E o cara não vai querer fazer isso aí. Ele vai sofrer porque ele vai ficar preso às coisas materiais, né? Então, se você quiser ter uma vida plena e farta no mundo, você trabalha para que você crie as suas perspectivas dentro que você pode ser atingidas. Ou seja, se a sua perspectiva é de auxiliar o próximo, e auxiliando o próximo e auxiliar, 10, esse é o seu céu. Se a sua perspectiva, não, só vou sofrer se eu fizer isso, se eu for sofrer, é o seu inferno. É você. Então, é você que se põe, a sua postura perante a vida que vai determinar como é que são as suas perspectivas, como é que é o seu céu, o seu inferno, como é que é a sua vida. O Cristo é exemplo. Se todos vivessem como Jesus preconizou, seria maravilha, né? Mas aí nós teremos entrando num canto que se chama livre-arbítrio, ou seja, o seu aprendizado, fazer ou não fazer. De repente o que é certo para você pode não ser certo para outro. A pessoa vai aprender de outras maneiras que aquilo não é o correto, não é a postura a ser tomada. Ela tem que vivenciar isso aí. Porque senão é modelo pronto. Sabe aquele modelo pronto? Ou seja, a forminha? E não é. Nós não somos, sim, nós somos abertos. Jesus falou, vós sois deuses, podeis fazer coisas maravilhosas. Mas você tem que ter um norte, tem que ter um ponto de partida. A partir dali, você trabalha nisso aí, dentro das perspectivas que você colocou. Você tem que ter, de onde começar? 1.0, vai partir dali. Dali, vou atingir aquele outro ponto. Como eu vou atingir aquilo? Reto ou tortuoso? É você que escolhe. As escolhas são suas. As oportunidades são suas. Não é dela, não é dela, não é dele, não é minha, é sua. Você tem as suas perspectivas. Você cria para você. Então trabalhe para que isso se torne realidade. Mas tem que ser coisa que você tem condições de almejar e de atingir. Não crie para você perspectivas que não vão ser atingidas porque você vai sofrer. Porque você vai se achar, poxa, eu não tenho competência para chegar. Não é. É que você traçou metas, perspectivas maiores do que aquela que você, talvez, naquele momento, não teria condições de atingir. Então, esse exercício de paciência que a gente tem que fazer. Esse exercício. O Cristo é exemplo, é referencial. A partir dali você traça a sua vida. Mas bem, tudo é dentro do que você falou, sim. Essa visão. São várias visões do mesmo ponto. A verdade que nós chamamos de verdade, ela tem várias visões. Ou seja, o núcleo principal é um só. Mas cada um vê a sua maneira, entende aquela verdade como a sua maneira. Mas a verdade é uma só. Mas cada um entende e aceita aquilo conforme o seu conhecimento, as suas perspectivas a respeito daquilo lá. O que é bom para você pode não ser bom para mim, mas serve de ferramenta. Se está dando certo para ele, pode vir a servir para mim. É questão de observar, né? É questão de trabalhar em cima disso aí. Douglas, muito obrigado pela colocação. Teve
Achei muito interessante quando o senhor falou acerca das... Senhor não. das dificuldades de relacionamento familiar. Isso eu acho que é um grande ponto a ser falado, porque na realidade, se parar para pensar, uma família é uma microsociedade. Então, se por acaso grande das mazelas sociais que às vezes acontecem, na realidade são o quê? São em decorrências de lares desestruturados, aonde na realidade são colocados sobre pilares os quais às vezes não são tão benéficos tanto para a família quanto para o indivíduo e para a sociedade. Exatamente. A família é o berço de tudo. Então, se você tiver um bom laço de família, uma boa base familiar, você vai ter uma boa base para poder viver a tua vida, porque você teve uma boa base. Né? Quando você não tem essa base familiar, tem essa desagregação, você começa a sofrer influências externas. Então você começa a achar que o que está fora é o correto, onde acontecem as coisas, as criminalidades, tudo que você pode imaginar, parte de uma família desagregada. O exemplo que o pai passa para os filhos é aquilo que o filho vai seguir. O exemplo que a mãe dá para os filhos é o exemplo que eles vão seguir. Então, olha só a responsabilidade, olha o tamanho do trabalho que nós temos no núcleo familiar para dar base para os filhos. Então, a família é a base de tudo, a célula máter. Quando eu falei que você sai do convívio da sua família para formar uma outra família, que você vai colocar as escovas, você só vai conhecer a pessoa quando dividiu o copinho com as escovas. Aí você conhece a pessoa como é que é. Os defeitos, as coisas boas, tudo isso vai se acertando até você engrenar. Engrenou, tem um núcleo familiar. Esse núcleo familiar, a tendência dele é fazer o quê? Ampliar. E para isso, se você tiver uma boa base, os frutos desse relacionamento vão se sentir seguros de tomar uma posição. Por quê? Porque tem uma boa base. E sabe que, se tiver dúvida, vai chegar nessa base e os pais vão auxiliar ele a tomar decisão. Mas sempre respeitando o quê? O livre-arbítrio de cada um. Entendeu? Então a família é a célula máter de tudo. Tem uma boa base familiar, você tem uma boa vida, cara. Tem uma boa vida. Se você tiver um bom relacionamento familiar, ter cumplicidade com seus pais serem cúmplices de vocês, ser aberto, diálogo, conversar. Né? Às vezes os pais não têm um amadurecimento suficiente, não têm o conhecimento suficiente para te auxiliar naquele momento. Né? Então, meu pai e minha mãe não me ajudam em nada. Peraí, às vezes eles não têm um amadurecimento para ajudar, porque eles não tiveram isso, eles tiveram que aprender a duras penas. Então a visão que eles têm da realidade é uma, a perspectiva de família que eles têm é uma. Por isso que é importante estar aberto para o diálogo. Ter a visão. Os pais têm que ter essa visão. Às vezes, por medo, eles se fecham e impedem de ver as coisas que estão acontecendo e onde acontecem as desagregações. É falta de diálogo. O diálogo é muito importante. É uma via, duas mãos. Você fala, alguém escuta, alguém fala e você escuta. Por isso que nós temos 2 ouvidos e temos uma boca. Embora muitos usem isso aqui para que não deve, né? Mas é uma forma de comunicação. Nós temos, olha, você vê como é importante a família? A base de tudo é a família. Você só aprende, você só vem para esse mundo para passar, para trabalhar, para vencer as suas dificuldades, através da família. Hoje nós temos vários tipos de família. Não vou entrar no mérito, não vou julgar ninguém não. Tudo bem? Não vou julgar ninguém. Não posso. N motivos. Acontece. Mas a base é uma só. Se tiver uma boa base, seus filhos vão ter boa base, vão ser boas pessoas. Sempre respeitando, é lógico, sempre respeitando o livre-arbítrio. Nas tendências que cada espírito traz quando aqui reencarna. Essas tendências é que os pais têm que observar e auxiliando para que ele corrija essas tendências. Se são péssimas tendências, são boas tendências. Então, ou você trabalha nisso aí, auxilia. Entendeu? Respeito. Tem que ter respeito, tem que ter cumplicidade, tem que ter amor. Respeitar é fundamental. Nós estamos no processo de aprendizado, tanto os pais como os filhos, porque eles já foram nossos filhos, agora eles são os nossos pais, e assim vai trocando e vamos aprendendo. Né? Então, vamos trabalhar para isso aí. Tudo é questão de trabalho, cara. É acreditar em Deus e trabalhar para isso aí. Tá? Mas, bom. Mais alguma colocação ou pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3.
Então, Obrigado, Maria Rita. Obrigado a todos. Obrigado, Douglas, pelas colocações. Tá bom? Obrigado aos companheiros da internet. então, depois de... Exatamente. Nós agradecemos pelas orientações, pela troca, que é sempre importante, nos engrandece. E nós agradecemos a oportunidade que os amigos, que Deus nos propicia, que os amigos queridos da espiritualidade maior nos fornecem gratuitamente. E em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus, vamos abrir os nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil. Vibremos pelos enfermos da alma e do corpo, nos hospitais e nos leitos de dor. Vibremos pelos sofredores que ainda desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos pela confraternização religiosa. Vibremos pela expansão do Evangelho. Que os ensinamentos de Jesus possam penetrar o coração de todas as criaturas. Vibremos pelos trabalhadores do bem. Por todos os lares da terra. Pelos nossos lares, muita luz, alegria, paz e harmonia. E vibremos, Senhor, por nós mesmos. Graças a Deus. Nós agradecemos a Jesus, o nosso Mestre amado, a Deus, o nosso Pai. Agradecemos aos bons espíritos que estão conosco e pedimos que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos deram e façam cada um de nós, ao sair daqui, que esteja cada vez melhor, fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Graças a Deus. Assim, agora nós vamos passar para os passes. Que todos tenham uma boa semana, um bom final de semana e feriado, e que nós possamos nos refazer para estarmos novamente aqui na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus.